Roger, hoje, com o que disse, Diogo, sinalizou que ele tem da direção uma promessa de que vai chegar gente. Mas vai chegar quando, Maurício? Pois é, dentro da janela. Eu não sei em que tempo isso leva. E o cara vai jogar quando? Em setembro? Aqui? Pois é. Mas aí eu vejo uma incoerência no Inter, Maurício, porque muitas vezes tem se falado nos últimos dias de que o Inter precisa aliviar a folha de pagamento. Correto? Mas já está fazendo isso. Já está fazendo isso. Mas qual é o caminho, então? Vai trazer mais jogadores, mas... O caminho é tirar caros e trazer baratos. Ah, é que tem mas outros... resolve isso. Não, é que tem outros jogadores para sair. Tem uma informação do Bustos que ele está muito próximo de ir para o River Plate. Tem informação do Vitão que mas o Inter tem que buscar um lateral direito. Porque quem é o lateral direito reserva do Inter? Não, eu acho que o Inter tem que buscar um lateral direito titular, inclusive. Porque o Igor Gomes joga ali, mas não é da função. E tem que contratar 2 zagueiros. Agora, a matemática, ela é simples, né? Tem que fechar a conta. Quanto ganha o fulano que saiu? 600. O que chegou, ele tem que ganhar 400. E tu não pode gastar com ele. Tu não pode, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogador que o Inter tá negociando, tá? Que é o Bruno Tabata, que é do Palmeiras, tava no futebol do Catar, tá? Esse jogador é um meia que joga aberto pelo lado direito e trabalha com a perna esquerda. Esteve no Palmeiras em 2023, foi negociado com o futebol do Catar, não ficou lá. Ele quer retornar para o Brasil, essa é a informação. E ele custa 3 milhões de euros, certo? Ele custa 3 milhões de euros. O Inter vendeu o Maurício por quanto? Quanto é que sobrou pro Inter do Maurício? 6 e alguma coisa? 7? Tu vai gastar metade? E o dinheiro não vai, às vezes, diretamente para isso, né? Tu vai gastar metade com esse jogador? É que o Inter planejou no seu orçamento arrecadar 135 milhões de reais com venda de jogadores. Então, se tu arrecada, tu não pode gastar. E o próprio orçamento estava prevendo... Tem que saber no orçamento quanto estava previsto para gastar. Por isso que eu digo, por tudo isso que eu digo que o Inter no início do ano. Que o Inter é o time do desalento, entende? Porque o Inter fez um projeto, ele apostou todas as fichas em contratar jogadores em começo de temporada que, se somando aos da temporada passada, iriam dar um rendimento diferente. O rendimento não aconteceu. Então hoje o Inter virou o time do asterisco. Qual é o asterisco? Olha, tem 5 jogos a menos, então não é tão absurdo assim. Mas assim, se tu olha no campo, jogo, tá, atuação, desde janeiro, tu não tem nenhum indicativo que o Inter vá se livrar com tranquilidade do drama de lutar para não cair. Mas aí eu discordo de ti, Diogo. Aí tu não pode pegar desde janeiro. Aí tu tem que pegar o trabalho que começou agora. Eu acho que a avaliação nossa, né? Ela tem que ser do trabalho que começou agora. Tá, mas tu tá triste, olha só, te pegando assim como o perfil do torcedor, que tem um cara assim que expressa isso com muita assim veemência e lucidez ao mesmo tempo. Por que tu tá sempre tão assim chateado e porque as coisas... Porque há uma repetição. Não acontece. O Inter não acontece. Pois é, mas não é essa semana que deixou de acontecer. Ela não vem acontecendo desde janeiro. A cobrança sobre o Roger é uma. Eu acho que até nem tem que ter nesse momento, tirando coisas pontuais, como o Maurício bem referiu aqui. Mas o problema do Inter é um problema desde janeiro. É um problema que, aliás, vem antes, inclusive. Muito tempo de uma mesma gestão, que não consegue ir final de Campeonato Gaúcho, que troca treinadores e etc. É isso. Não, tudo bem, mas assim, por exemplo, eu como torcedor, o que eu faço? Tá? Eu saio do estádio hoje, ligo na Rádio Gaúcha para ouvir. A coletiva do Roger foi muito rápida, né? Logo terminou o jogo, ele começou ali o pós-jogo da Gaúcha e aí já começou a entrevista do Roger. O que eu faço? Eu vou ouvir o que tem para me dizer o treinador do Internacional. E eu confio nas palavras que o Roger coloca. Eu achei uma boa entrevista. A entrevista ela é boa. E ela é muito focada. E o Roger, ele é muito... Acho que é legal a gente botar... Ele é muito prático. Transparente. E ele fala a realidade. Eu não posso prometer nada pro torcedor. Eu prometo trabalho. Eu abri os treinos para a imprensa, para vocês verem que o trabalho é sério, que os jogadores não estão de migué, que eles estão se esforçando. Então a minha confiança é no trabalho. É o que diz o Roger. E eu passo a acreditar nisso. Porque são pessoas competentes que estão lá. Roger, Paulo Paixão, né? São os profissionais que assumiram esse desafio de tirar o Inter do buraco. Mas tirar o Inter do buraco a 4 mãos não é fácil. É um processo que é demorado. Então, assim, é um misto de frustração de não acontecer, de levar o meu filho de novo hoje no estádio com 4 anos de idade, ao lado da minha mãe que tem 80, gente, né? E não poder comemorar uma vitória. Mas é por isso que eu falo Aí do tu olha pro lado... Tenho ali, eu sou um, né?
Aí do outro lado tem outros 20 mil que cada um tem uma história. Mas é por isso que eu falo E do o filme desalento. se repete. Se tu pegar o trabalho do Roger, tu não tem nada fora da curva de absurdo. Ele começou um trabalho, pegou no meio do caminho, Pelo contrário, tem organização de jogando time. melhor com o Bahia. Hoje ele jogou com o Palmeiras, com desfalques ou não, é o Palmeiras, é uma das grandes forças do Brasil. Ali, os números indicam que ele poderia ter vencido. O Inter não jogou... tem nada contra o trabalho dele. O problema é que sobre o trabalho dele pesa o que antecede a isso. O Inter jogou os 3 jogos do isso. Roger no Campeonato Brasileiro são contra 3 times melhores que o Inter. Botafogo, Bahia e Palmeiras. Isso. Entendeu? Então o Inter tem uma Contra derrota e tem 2 empates. Que um dos pontos que o Roger vai ter que atacar na coletiva que você vai botar daqui a pouquinho, Lucianinho, é que ele e o Paulo Paixão, eles chegam nesse rame-rame do looping, de as coisas acontecerem repetidamente. Nós estamos em agosto. Agosto é o mês 8 do ano. O brasileiro vai até o início de dezembro. Haverá todo agosto, setembro, outubro, novembro e parte de dezembro em que o Internacional já sabe do seu torcedor ao seu presidente que é mais um ano que ele não vai botar a faixa no peito. E essa é a pior. E é mais uma que você vai jogar por vaga. Mas essa, Maurício, É pesado. é a pior temporada do Inter. Tá? Se a gente pegar os 4 anos, considerando esse o 4º ano da gestão Barcelos... Eu tenho amigos que fazem outro tipo de leitura, Sérgio, desculpa. A leitura que outros amigos colorados fazem é que o foco é 2026. 26? Tamanha Então, a desconfiança e no trabalho da direção. Isso, mas... Que o foco é 2026, porque nada vai acontecer em 2025 se continuar esse marasmo e esse coquetel de incompetência que tem hoje dominando o Esporte Clube Internacional. Porque se a gente pensar os outros anos, o Inter estava brigando. Estava brigando. Pega o ano passado como base, por exemplo. O Inter estava brigando Libertadores lá. Que mês foi segundo semestre. A semifinal. Segundo semestre. Outubro. Outubro, aquilo é outubro. Final de setembro, não me lembro exatamente Por aí. a data. Que seja metade de outubro. Bota segundo semestre, você não erra. Isso. Agora, neste momento, nós estamos falando do início de agosto. Acabou a temporada. O Inter está começando o ano. É esse Gente, desalento que o Inter eu não li pode... numa semana de jogo contra o Palmeiras, eu li que o Inter priorizou a contratação de um psicólogo. Eu li num site renomado chamado Gaúcha GZH. Onde estamos no ar, inclusive. Eu li no site que a Maristela Kuhn, a engenheira agrônoma, está de volta para cuidar do gramado do estádio Beira-Rio. Por quê? Porque quem cuidava do gramado do Beira-Rio foi um argentino contratado pelo senhor Eduardo Cudê. Nós estamos debatendo isso no mês de agosto, Maurício. A contratação de um psicólogo no mês de agosto. E uma engenheira agrônoma. Por que o Inter não tem um psicólogo desde 2023? Por quê? Porque entregou a chave para alguém. Isso é legal tu fazer essa referência, porque pode parecer que tu é contra o psicólogo, né? Tá falando. Não! É isso aí. Psicólogo tu tem que... Perfeito, concordo contigo. Psicólogo é o básico do básico dos grandes clubes do futebol brasileiro. Perfeito, tem que ter todos os dias dentro do clube. Ainda mais tem que ter, né? Ainda mais para um time que nem esse do Inter, que toma um gol, que não consegue administrar uma vantagem e que toma gol aos 40, aos 45, todos os jogos. O psicólogo tem que estar do lado do treinador. Só que nós não podemos estar contratando psicólogo em agosto. Então esse é o Inter hoje. Nós estamos debatendo a contratação de um psicólogo e estamos trocando o cara que vai cuidar do gramado. Teu abatimento, o negócio... Estou muito preocupado contigo, Vaguinha. Teu abatimento... Que querido o CCD, olha só. Não, esse é carinho que eu tenho por ele. Sou muito amigo do Vaguinha. Mas o abatimento desse rapaz fez mal pra ti a chuva no Beira-Rio. Vamos ouvir o Roger? Cara, que eu vejo assim, ó. Eu sofro pra caramba. Eu sofro por mim, pelos pequenos colorados, pelos velhos colorados, pelo colorado raiz, sofro pra caramba. Sofro e eu vejo o torcedor do Inter, muitos torcedores do Inter deixando o estádio Beira-Rio. Desalento. 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 Sem acreditar, descrente,